Na aula passada, a gente fechou a parte teórica de redes neurais e ficou faltando só a parte da aplicação dentro do software R. Então, o que eu vou fazer agora com vocês é aplicar aquilo que a gente viu na semana passada, de modo teórico. Tá? Deixa eu só procurar o arquivo aqui. Eu já vou compartilhar a tela. Só um momentinho. Compartilhar a tela aqui com vocês agora. Então, os 3 arquivos que a gente vai trabalhar agora são esses 3 aqui, tá? Que eu já vou colocar na ordem certinha aqui, numérica, tá? Então, violência, saúde e casa. Então, é 08, 09, 10 e 11. No total, pra gente aí, durante o curso, ficaram 11 códigos. E eu vou abrir aqui e mostrar para vocês. Deixa eu só limpar aqui, que eu estava trabalhando nele antes de vocês entrarem. Bom, primeira coisa que a gente vai fazer, né? Fazer a indicação do caminho onde está trabalhando. Então, só vim aqui, a gente fez nas outras aulas, copiar, colar e trocar as barras. Tá? Bom, e a gente já indicou aqui o nosso diretório de trabalho, tá? Para o programa, para o R. E aqui a gente está importando a base, aquela base de violência, né, que a gente já estava trabalhando anteriormente. Aqui a gente vai selecionar as variáveis, que a gente estou selecionando as mesmas variáveis que a gente trabalhou nos outros códigos, tá? E aqui estou transformando em matriz, beleza. Então a gente ficou com uma base igual, ou pelo menos parecida, né? Essa aqui está sem o ano e o mês, o que a gente trabalhou naquelas. Tá? Bom, lembrando que em séries temporais a gente tem que fixar a nossa janela, tá? De treino e teste. A primeira janela vai da linha 1 a 228, que é do ano 2000 até 2018, e a nossa base de teste 2019 e 20. Tá? Então, da linha 229 até 252. A gente roda isso aqui. Né? E aí o R é o seguinte, tá? Ele trabalha como data frame, ele não trabalha como matriz. Então, eu transformei aqui em matriz, mas tem que voltar como data frame para cá. Né? Não, isso não vai dar problema, não. Mas aí, a princípio, não precisaria colocar essa base aqui em matriz. Bom, vamos lá. Agora o nosso código aí sobre redes neurais que a gente viu na semana passada. A biblioteca que a gente vai utilizar é a biblioteca H2O. Então, quem não tiver, tem que instalar essa biblioteca. Né? E aqui tem um comentário explicando que essa biblioteca ela não faz o processamento local. Então, ela não vai fazer o processamento na máquina. Ela vai fazer o processamento em um servidor, tá? Específico.
certo? E essa biblioteca aqui Misquito usa para a gente ver o R quadrado depois. Aí a primeira função, tá, que é h2o.init, né, que seria de initial, né, inicial, né, e eu tenho que colocar aqui um valor, tá? Pode ser -2, -1, tá? Ela vai buscar alocar em servidores disponíveis, tá? -2 ou -1 aqui funciona. E aí a gente vai criar o nosso regressor, assim como a gente fez nos códigos anteriores. A função vai ser essa h2o.deepLearning, tá? Minha variável dependente vai ser homicídio doloso. E aqui esse código ele é um pouquinho mais complicado, mas tem os comentários aqui de como funciona essa biblioteca H2O para redes neurais, né? Primeiro a gente vai utilizar o nosso training frame, tá? Nosso frame de treinamento. E aí ele também não entende como data frame, né? Ele tem uma extensão própria, que é a extensão dele, H2O, tá? Dentro do servidor, tá? Então aqui a gente coloca training frame es.h2o, aí entre parênteses base treino, base treino, tá? Porque ele vai transformar a base treino com a estrutura que ele trabalha, que é a estrutura H2O. A nossa função de ativação, lembra que eu falei na semana passada? Redes neurais têm uma função de ativação. A gente vai usar Rectiver, tá? Que é a função de ativação mais usada. O hidden a gente vai dizer para eles quantas camadas ocultas a gente tem, tá? Então, se eu tenho aqui dois números, tá? 100 e 100, é porque eu tenho duas camadas ocultas. Se eu acrescentasse aqui, depois do 100, mais uma vírgula, 100, tá? Eu teria três camadas ocultas. Se eu botasse 50, quatro camadas ocultas, certo? Vou voltar aqui para duas. E aqui abaixo eu digo o número de neurônios em cada camada, tá? Que é 100. Então, se eu coloquei 100, 100, 100 e 50 que eu tinha posto naquela vez, né? Significa que eu vou ter uma camada oculta com 50 neurônios, tá? Mas eu vou manter aqui o código original. E o número de épocas quantas vezes a função vai fazer o ajuste de pesos. Tá? Quantas vezes ela vai ajustar os pesos para a nossa base de dados. Tá certo? Aí eu coloquei aqui para rodar, tá? Então a gente vai esperar essas barrinhas encherem aqui. Assim que essa barrinha encher, a gente vai voltar aquele nosso padrão, tá? A gente vai fazer previsões treino, tá? Vai usar a função predict, vai usar o regressor para fazer essa previsão dos treinos. E nossa nova base de dados vai ser es.h2o, base treino, -1, porque eu preciso tirar a minha primeira coluna. Por quê? Base teste, né? Não, perdão. Base treino. Essa é a coluna que a gente vai querer a previsão dos dados, tá? Então, com base nessas outras variáveis, vamos prever a coluna 1. Tá? Então, eu coloco -1, que é como se eu estivesse retirando essa coluna. Tá? Então, terminou de rodar aqui. A gente roda as previsões treino, também vai carregar. Tá? E aí, para a gente poder visualizar, tá? Se eu colocar aqui para visualizar, o R ele não vai me dar todos os valores. Tá? Para eu poder visualizar e poder também depois fazer o cálculo do R quadrado, eu tenho que voltar as minhas previsões para vetor, porque as previsões foram criadas na extensão es.h2o. Tá? Então, essa função aqui, es.vector, tá? Previsões treino igual a s.vector, previsões treino. Volta para vetor no R. Tá?
Então, eu estou dizendo que o meu objeto previsões treino, ele vai ser um vetor, tá? Vai ser transformado em vetor a meu próprio objeto previsões treino. Então, estou sobrescrevendo ele, escrevendo por cima. E aí, quando eu clicar aqui, agora sim, ele mostra os valores que foram previstos. Bom, e aí, aquele basicão, tá? Vamos calcular o R quadrado treino. Tá? Ele me deu um valor aqui de 0,9, tá? Um bom valor. Vamos fazer a mesma coisa para as previsões teste, tá? Mudando aqui agora só para a base teste menos 1. Mesma coisa agora, voltando para vetor. E os resultados aqui previstos. E o cálculo do R quadrado, tá? Número negativo, então overfitting. Esse código não funciona legal para esse tipo de dado. Tá? E aqui a gente vai fazer a nossa acurácia dos dados, tá? Para dar outras métricas de previsão. Tá? Então aqui a gente tem um map de 4.6 e um map de 36.4, ou seja, bem discrepante. Né? Um MPE também, o MAI também bem discrepante, RMCE. Então, problema clássico aqui de overfitting, tá? Sobre ajuste dos dados. Esse é o primeiro código da aula de hoje, tá? Que é o nosso código 9 no curso. E agora a gente vai para redes neurais de plano de saúde. Aquela base, tá? Para plano de saúde. Vou limpar tudo aqui. Lembrando que para limpar tudo, só vim aqui nessa vassourinha. E aqui, se quiser limpar também, Ctrl L. Ele limpa tudo. Bom, e aqui, como essas duas bases, tá, próximas que a gente vai trabalhar, essa de plano de saúde e de preço de casas, elas estão em CSV, eu não preciso indicar ou setar o meu R para área para o diretório de trabalho que eu estou utilizando, tá? Basta colocar os dois na mesma pasta que ele vai entender. Vou rodar a biblioteca H2O, né? Aqui eu estou fazendo a alocação no servidor, né? E aqui eu vou rodar novamente a função regressora para esse banco de dados. Essa base é aquela, tá, para idade e custo do plano de saúde. E aí que a mesma coisa agora, vamos fazer as previsões, tá? Lembrando que essa base aqui, eu não estou utilizando base treino, base teste, eu estou utilizando a base toda, tá, para fazer as previsões. Tá? Não estou separando, até porque a base é pequena, ela tem 10 observações só, não faz muito sentido separar em treino e teste. E aí criando, voltando as previsões para vetor e olhando os resultados, tá? Então esses são os valores previstos. Mesma coisa que a gente fez para os outros códigos. Aqui eu vou calcular o meu R quadrado. Meu R quadrado deu 0,92, é um R quadrado ok, legal. Tá? E aqui aquele gráficozinho que a gente faz, ggplot, tá? É um gráfico onde eu tenho os meus valores da idade na, no X, né? E o custo no Y, tá? Então eu tenho as minhas previsões na cor vermelha e os valores reais na cor azul. Tá? Uma coisa que eu vi agora, tá? Vou até acrescentar aqui para vocês. Vou até puxar para cá. Estava fazendo aqui em outro trabalho. É que nesse ggplot aqui eu não tinha pesquisado ainda, mas eu pesquisei hoje. Dá para a gente mudar aqui, tá, o nome, por exemplo, base dólar custo, base dólar idade. Tá? Vou acrescentar aqui para vocês. Depois, se vocês quiserem, vocês podem acrescentar também nos outros códigos, tá? Nos outros dois códigos que a gente trabalhou, os outros códigos que a gente trabalhou, os outros 6 códigos, tá? Para SVR e Random Forest. É só colocar mais, tá? Xlab. Aí eu vou colocar o nome do meu eixo X, tá? Então, aqui eu vou colocar idade, tá? Mais YLab, tá? Base custo. Custo. Eu não preciso nem colocar embaixo, tá? Posso colocar do lado. Ficar mais próximo aqui. E aí, ó, quando eu rodar de novo, vocês vão ver que ele vai aparecer aqui, idade e custo. Idade e custo. Aí fica mais bonitinho, né? O gráfico. A gente coloca
o nome ali para o eixo X, para o eixo Y, tudo direitinho. Tá? Então basta acrescentar isso aqui. Vou marcar aqui para vocês. Mais isso. Eu boto o nome do X, do eixo X, e o nome do eixo Y. E aqui eu faço uma previsão para 20 anos, então basta mudar esse valor aqui se eu quiser fazer para outro, tá? Previsão para 20 anos, tá? Vai me dar o valor 618.056, né? E aqui para 35 anos. Lembrando, se eu quiser prever algum outro valor, tá? Sei lá, se quiser prever para 50 anos, só mudar ali para 50 que ele faz, tá bom? Bom, plano de saúde foi, agora a gente vai para a nossa base de preços das casas. Mesma coisa inicialmente que a gente fez anteriormente, tá? Nos outros códigos, vamos preparar. Ah, deixa eu limpar aqui antes. Para a gente ficar com um código limpo aqui, para vocês irem vendo direitinho. Tá? Não achou ID? Agora foi. Não tinha carregado a base de preços. Ah, não, tinha carregado, mas eu tinha limpado, né? Então agora eu carreguei a base de preços casas, tá? Eu vou limpar umas variáveis aqui que não me interessam. Então, se vocês quiserem excluir variáveis, tá? Esse é o modo, tá? Vocês vão dar o nome aqui. Aqui vocês podem botar o nome que quiser, tá? Eu chamo de base, mas se vocês quiserem colocar dados ou base de dados, não tem problema, tá? Só lembrando que quando mudar aqui, tem que mudar aqui também, se vocês quiserem anular alguma variável, tá? Que se eu botar chamar, por exemplo, de dados, aqui tem que ser dados, dólar, o nome da variável. Tá? O nome da variável na base era ID, aqui era data, e por aí vai. Nesse código aqui, eu uso aquela biblioteca Catools para poder separar a minha base em treino e em teste, tá? Setando uma semente, faço aquela divisãozinha, tá? Com base no preço, lembrando que essa base aqui, a gente vai prever a variável preço, tá certo? E aí, a minha subdivisão para base treino, a minha divisão, o meu valor de divisão é sempre true, verdadeiro, e base teste, falso. Que eu fiz aqui, lembrando, né, que eu faço aquela divisão de 70%. Tá? Isso aqui pode ser alterado, pode fazer 75, 80. Tá? Carregar a biblioteca, alocar no servidor, rodar a função. Tá? Aí aqui a gente já tem base treino e teste, então aqui é base treino. E a gente vai calcular o nosso primeiro R quadrado, que é para a base de treino. Aí é mesmo padrão, né? Carrega MISC Tools, tá? Vamos fazer um predict, vamos fazer previsões para o treino, tá? Uma nova da base de dados, na base de treino, tirando a coluna 1. Previsões de treino tem que voltar para vetor depois, né? E a gente vê os valores e calcula o R quadrado. Aqui tem que esperar carregar um pouquinho, porque como essa base é maior, tá? Ela demora um pouquinho mais. Tá demorando, mas é assim mesmo, tá? Que a base é maior.
Aí carregar MISC Tools, vamos fazer o treino, né? Até que foi rápido as previsões. E esses aqui são os valores previstos, tá? Ele não mostra todos aqui, porque tem muito valor. E o nosso R quadrado deu 0,924. Agora a gente vai fazer a mesma coisa para o teste, tá? Vou criar minhas previsões de teste na minha base de teste. Aqui já foi mais rápido. Voltando para vetor, né? Foi feito aqui. E agora, vendo os... Ué? Ah, tá. É porque essa base é maior, né? Então tem bem mais valores para previsões de teste. E calcular o R quadrado para o teste, para previsões de teste, que é 0,858. Tá? E aí, por fim, as últimas métricas de previsão, que a gente sempre olha, né? Então, MAP 13 e 14 tá ok, tá? Não acarreta em overfitting. Tá? Aqui também está próximo o MPE, o MAI também ficou próximo, RMCE e o ME. Tá? Bom, com isso a gente encerra o conteúdo, tá, do curso todo. E vocês já estão aptos a iniciar o trabalho. Tá? Eu mandei para você... antes, alguma pergunta? Vocês querem falar alguma coisa em relação ao código? Alguém está tendo algum problema para replicar esse código nas suas máquinas e tal? Não? Então tá. Eu preparei para vocês aqui, né, esse PDF, como vocês viram, que eu mandei para vocês já no grupo essa semana, com as diretrizes para a apresentação do trabalho. Eu sei que vocês não têm TCC, né, aí na licenciatura em matemática. Mas, enfim, acredito que não vai ter nenhum problema em vocês elaborarem um trabalho, né, que tenham as premissas básicas, tá? Bom, então o que eu fiz aqui? Primeiro, eu coloquei aqui uma introdução, tá, do que a gente trabalhou, né, durante o curso, tá, falando um pouquinho sobre inteligência artificial. Né? Então, eu vou ler aqui com vocês. Né? A inteligência artificial é uma tecnologia que tem como objetivo criar sistemas inteligentes que são capazes de simular a inteligência humana para resolver problemas complexos. Os algoritmos são maneiras pelas quais esses sistemas podem ser elaborados. O aprendizado de máquina, é o termo machine learning, que a gente ouve aí na, na mídia, né, muito, é um subconjunto da inteligência artificial. O objetivo do aprendizado de máquina é aprender com os dados e ser capaz de prever resultados quando novos dados forem apresentados, ou simplesmente descobrir padrões ocultos em dados não rotulados. Lembra que eu falei? Né? O que o Machine Learning faz? Falei lá no início do curso. Ele vai reconhecer padrões. Tá? E normalmente esses padrões eles não são visualizados a olho nu pelo ser humano. A dinâmica do mercado, as mudanças tecnológicas radicais e as diferentes crises de natureza econômica, social, aqui faltou um E, né? Mas seria E/ou ambiental, criam novas oportunidades para novos modelos matemáticos serem implementados. O uso dos softwares livres como R e Python são cada vez mais utilizados, tanto no meio acadêmico quanto empresarial, para a implementação desses modelos matemáticos. Tá? Aqui no curso a gente trabalhou com R, mas muitas empresas aí também trabalham com o Python. Tá? Existe até uma discussão de que o R está mais no meio acadêmico, tá? E o Python está mais no meio empresarial, mas nem entro nesse mérito, não. Então, a ementa que a gente viu, tá? Uma breve explicação, uma aulinha sobre inteligência artificial, e aí a gente entrou em árvores de decisão, florestas aleatórias, máquinas de vetores de suporte e redes neurais artificiais. Bom, quais são os objetivos desse trabalho? Vocês vão apresentar.
utilizar os conceitos de inteligência artificial, construir ou adaptar um algoritmo de aprendizado de máquina. Então, vocês vão pegar os algoritmos que eu já fiz com vocês, tá? Tem 3 exemplos de bancos de dados diferentes e tem 3 códigos para cada um desse tipo de banco de dados, tá? Então, vocês vão pegar, fazer uma pesquisa e adaptar esse algoritmo para os dados que vocês forem utilizar. E elaborar uma apresentação de no máximo 40 minutos. Tá? Aqui eu coloquei 40 minutos, mas é no máximo, tá, gente? Se a apresentação for de 20, for de 15, for de 30, não tem problema, tá? É só para vocês não extrapolarem aqui, tá? Para não ficar uma coisa muito maçante para quem for assistir, né? Para os outros alunos que forem assistir, tudo, tá? Bom, diretrizes para apresentação. Realize uma pesquisa buscando fontes de dados que possam ser usadas em conceitos tecnológicos. Então, ó, vocês vão realizar uma pesquisa. Né? Vou falar a mesma coisa que eu falei ontem para o pessoal da matemática financeira. Tem até a Valéria que está aqui hoje, ela estava ontem na aula. Vocês, além de licenciados em matemática, tá? Ao concluir a graduação, vocês também são pesquisadores, tá? Ou serão pesquisadores. Então, vocês têm que saber elaborar uma pesquisa, tá? Realizar uma pesquisa. Nem que seja uma pesquisa básica, mas tem que saber elaborar. Tá? E como que você elabora uma pesquisa? Vocês têm que pegar trabalhos acadêmicos, tá? Ou empresariais que tenham sido publicados. Tá? Pesquisa com fontes de dados não é opinião. Você pode até citar a opinião de uma pessoa, de um autor, alguma coisa nesse tipo. Mas você tem que deixar bem claro, a opinião de fulano é que, a opinião de Beltrano é que, tá? Mas uma pesquisa, ela é realizada basicamente com dados acadêmicos, tá? Dados de ciência, né? Então, tudo que a gente tem visto aí na, no tempo, nos tempos de pandemia e Covid se aplicam aqui a vocês, tá? Vocês não vão pegar aí uma fala de, sei lá, de um youtuber, de um artista, de alguma coisa, dando a opinião dele e trazendo isso como verdade absoluta, tá? Até porque a opinião das pessoas pode divergir da ciência, tá? Então, sei lá, tem opinião de pessoas que acham que o, o armamento da população reduz a violência, tá? E dados científicos provam o contrário. Não estou entrando no mérito se a pessoa tem direito de comprar uma arma ou não. Isso é outra coisa, se tem liberdade ou não. Até porque, na minha opinião, quanto a isso, ela é um pouco complicada, tá? Eu esqueci o nome, né? Mas enfim. É, mais dados de ciência, tá? Dizem que quanto mais armas, mais mortes. E isso aí, vocês podem pesquisar o que eu estou falando, porque tem bilhões de artigos publicados aí com dados realizados, tá? Inclusive taxas de violência corrigido pela população e tudo, provando isso que eu estou falando. Tá? Então, uma pesquisa é feita com dados, geralmente com dados científicos, tá? Pode ser utilizado também dados empresariais, mas, obviamente, você tem que discriminar direitinho o que você está fazendo, dizendo o que você está fazendo. Identifique algum problema ou né, previsão que possa ser resolvida através do aprendizado de máquina. Tá? Então, basicamente aqui, tá, como é que a gente pode relacionar isso com a aula? Tá? Até se mantendo no âmbito da, desse conceito de violência urbana. Né? Eu dei um exemplo para vocês aí com dados de violência, né? Uma série temporal com dados de violência. Né? Então, qual é o problema não é o problema do banco de dados. Pode até ter problema no banco de dados, tá? Mas isso é outra coisa. Tá? Mas seria qual é o problema da violência? Ele é um problema social. Tá? Então, você pode identificar, tá, a quantidade de homicídios como um problema social que é vivido no Rio de Janeiro. Tá?
Inclusive, não sei se eu comentei com vocês, mas aquele banco de dados que eu trabalhei com vocês sobre violência é para dados do estado do Rio de Janeiro. Eu devo ter comentado isso na primeira vez que importei o banco com vocês. Tá? E aí você pode fazer uma previsão desses dados, tá? E aí com aquele tipo de separação, base treino, base teste, ou não utilizar base treino e teste, né? Como foi feito na base do plano de saúde, que eu tinha poucos dados, né? Utilizar toda a base para fazer a previsão, tá? E aí, por exemplo, no base de dados do plano de saúde, qual é o problema que eu poderia associar àquela base? Tá? É um problema de saúde pública, né? Um plano de saúde pode ter um valor muito caro, de repente aqueles valores são muito altos. Tá? É que aquela base não é do Brasil, né? Aquela base eu acho que é dos Estados Unidos, não me lembro. Não sei nem se aquela é uma base fictícia, tá? Mas aquela foi uma base que eu achei e estou utilizando aqui para trabalho. Mas, enfim, a gente pode associar, né, o preço, o custo do plano de saúde é um problema social. De repente, o SUS não atende completamente a saúde como deveria, né? Então, a gente tem um problema aí de saúde pública que você pode identificar e comentar sobre esses problemas. E aí fazer as previsões necessárias lá com o código. E desenvolva a solução da situação com o código necessário. Basicamente tudo que a gente fez. Estrutura da apresentação. A introdução. Uma breve explicação do trabalho, informar o assunto que será abordado e a motivação pelo tema escolhido. Tá? Então, os dois exemplos que eu dei aqui é muito tranquilo falar a motivação, né? Tanto de violência como de saúde pública. Tá? A motivação é pelos dados, né, complicados, né, ou caóticos que a gente tem aí, que são divulgados constantemente. Informar o objetivo, tá? No qual vocês vão informar a variável a ser prevista e destacar a importância dela dentro do contexto do trabalho. Vocês vão fazer uma metodologia, onde vocês vão descrever o tipo de pesquisa feita, tá? Assim como no pessoal de matemática financeira, a pesquisa de vocês vai ser exploratória, né? A pesquisa exploratória é aquela que vocês vão explorar uma informação, né, para poder obter o resultado. Vocês não vão fazer uma pesquisa, pode até ser, dependendo do tipo de trabalho que vocês vão utilizar, a base pode ser uma pesquisa mercadológica, tá? Mas, enfim, em geral, pesquisa exploratória. Uma breve explicação do banco de dados, tá? Então, seria dizer quais são as variáveis que estão no banco de dados e o que elas representam. E a ferramenta utilizada para análise do problema. Tá? Vocês vão indicar qual modelo matemático foi usado. Se foi redes neurais, se foi o SVR, se foi o Random Forest, tá certo? Aqui nas ferramentas, vocês também vão dizer o software que utilizaram, tá? Ou os softwares que foram utilizados, tá? Se vocês utilizaram Excel, ou para importar o banco de dados, alguma coisa desse tipo. Vão mostrar os resultados, tá? Onde vocês vão elaborar possíveis gráficos e revelar as métricas de avaliação encontradas. Tá? Os gráficos, se alguém for trabalhar com Excel, for querer fazer alguma coisa, eu botei possíveis gráficos, tá? Não que seja necessário, obrigatório colocar gráficos. Né? Mas dependendo do dado, é interessante colocar como que a variável se comporta. Mas os gráficos, tá? Se vocês tiverem dificuldade no R, pode fazer no Excel, aí não tem problema, tá? Ou em outro programa qualquer, ou pesquisar um gráfico da internet, tá? E trazer para o trabalho. Não esquecendo de citar a fonte, por favor, porque fonte dos dados é bastante importante. Tá? E revelar as métricas de avaliação encontradas, são as métricas de previsão, tá? Que a gente viu aqui para os modelos, que é o R quadrado, o MAP, o MAI, o RMSE, o MPE e por aí vai. Uma conclusão com a síntese do trabalho feito e no final vocês vão colocar um apêndice que é o algoritmo que foi utilizado.
Então, no finalzinho lá, coloca um slidezinho, tá? Apêndice, e coloca o algoritmo, que nada mais é do que você pegar isso aqui tudo, copiar e colar, tá? Ah, o meu código ficou muito grande, não dá em um slide. Põe em dois, põe em três, não tem problema. Tá? Bota uma parte, tá? Não precisa ser grande, tá? O código pode ser com letra pequena, tá? Não precisa ser letra de apresentação de fato, tá certo? É só para vocês mostrarem que utilizaram o código, na verdade, qual foi o código que vocês utilizaram. Deixa eu me perder aqui. Bom, e aqui eu coloquei algumas possíveis fontes de pesquisa para vocês, tá? Inclusive eu já comentei com vocês em alguma aula aí, se eu não me engano, tá? Já entrei até nesses dois sites aqui. Bom, a primeira aqui é um texto, tá? E o que difere a inteligência artificial, machine learning e ciência de dados. Tá? Esse texto aqui eu achei interessante, tá? Então eu sugiro que vocês leiam, tá? Para vocês terem uma, uma boa base, inclusive para escrever a introdução, para poder apresentar a introdução do trabalho, tá? E para poder também ter como introduzir, né? O que é cada um, tá? Enfim, aí é por conta de vocês. O nosso mundo em dados, né? Que é aquele site que eu mostrei, onde tem diversos dados, tá? E vocês podem elaborar gráficos. Nesse site aqui, vocês podem elaborar gráficos, exportar os gráficos, tá? Colocar no trabalho, se quiser, se for utilizar alguma base de dados daqui. Tá? E o UCI, tá? Que é o repositório de Machine Learning, também mostrei para vocês aqui em alguma aula. Tá? Tem os bancos de dados lá para vocês pesquisarem, utilizarem, se for do agrado de vocês, tá? Para poder fazer esse trabalho aí. Ah, mas isso aqui são só algumas opções. Tá? Vocês têm o Google de opções, né? Vocês têm diversas opções aí. Vocês vão pesquisar, tá? Algum assunto que vocês queiram escrever e falar. Ah, professor, eu dou aula, eu tenho sei lá, minha chamada dos alunos, eu tenho alguns dados de perfil de aluno, como idade, tá, renda, essas coisas. Posso utilizar? Pode, não tem problema nenhum. Né? A ideia aqui é vocês, se não tiverem uma base já em relação ao trabalho de vocês, ou estágio que vocês estejam fazendo, tá? Vocês pesquisarem. Mas se eu já tenho uma base de dados que eu conheço, que eu trabalho, que seria mais fácil para mim utilizar, tranquilo, não tem problema nenhum, tá? Pode utilizar essa base, basta seguir aqui a estrutura, né? Para vocês poderem fazer a apresentação. Perguntas, dúvidas? Tá bem explicadinho aí? Vocês conseguiram entender o que tem que fazer de boa? Tá. Então vamos definir data. Definir data para apresentação. Pode ser dia 28, final do mês. Essa turma tem 15 alunos só, então se vocês quiserem dia 28 ou dia 5, para mim tá tranquilo. Então, beleza. 5 de maio. A gente está com aqueles outros ainda para fazer. Oi? Ah, o outro trabalho de Matfin, né? De financeiro. Não, tranquilo. Para mim não tem problema nenhum. Pode ser dia 5, tá? Isso aí, a gente tem essa turma pequena, então não tem problema nenhum. A gente põe as apresentações no dia 5 e aí encerra aí a disciplina. Se tiver algum problema, a gente ainda tem aí pelo menos a outra semana, que é o dia 11,
ou 12, né? Perdão. Tá? Mas tranquilo. Tá? Então, dia 5, tá, a apresentação. Vocês têm aí um mês para elaborar essa apresentação. Tem bastante tempo. Aí, qualquer dúvida, tá? Só mandar mensagem no WhatsApp. Eu vou acessar o link aqui, tá? Continuar acessando às quintas-feiras, 2h30. Para se alguém quiser perguntar alguma coisa, falar alguma coisa, tirar alguma dúvida. Mas aí não fica a critério de vocês se vocês vão utilizar o link ou não. Mas assim, conteúdo da disciplina, tá? Fechamos. Tá? Não vou. Já comentei também em outras aulas. Existem diversos outros modelos que podem ser utilizados. Regressão linear simples, regressão linear múltipla, regressão stepwise, regressão laço, cubist, regressões não lineares, XGBoost, tá? Boosted, mas assim, estou apresentando para vocês os mais utilizados, né, vamos colocar assim, os mais que estão aí, né, em relação aos trabalhos acadêmicos sendo utilizados, né? Para vocês terem a disciplina eu estou utilizando para vocês terem um norte, se quiserem, né, adentrar essa área aí de pesquisa em inteligência artificial. Tá? Se alguém futuramente for fazer um mestrado ou doutorado, né, seguir para a área acadêmica universitária, né, vocês já têm aí é um bom pré-projeto aí para quem for querer trabalhar com isso mais para frente, para entrar no mestrado, doutorado aí. Então tá bom, gente. Vamos encerrar então. Boa tarde e bom final de semana para vocês.